Fala, galerinha do Design Cast, tudo bem com vocês? Pessoal, primeiro episódio da nossa saga de podcast, pessoal. Cara, esse aqui é um projeto que eu já tô pensando faz alguns meses. E, cara, botar esse negócio no papel, né? Hoje, do meu lado aqui, estamos com o nosso amigo Matheus Rissoli, Web. E aí, cara, como é que você tá? Tudo certo, meu querido. Muito prazer, pessoal que tá assistindo a gente aí. É um prazer receber esse convite, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do conhecimento aqui hoje. Bora lá, pessoal, bora lá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito pertinente e muitos designers sofrem sobre esse problema. Matheus, já vou começar aqui com o Pauleira. Por que alguns designers são valorizados e outros não? Cara, é uma pergunta complexa, porque hoje no mercado, principalmente nas mentorias que se passam por aí, é algo que é debatido, é algo muito comum, é uma dúvida muito comum. E é até complexo de se explicar, porque justamente a gente vai estudando, vai se desenvolvendo durante muito tempo. A gente trabalha, eu não sei quanto tempo você trabalha exatamente, eu trabalho há mais ou menos 5, 6 anos com design. E por que alguns são valorizados e outros não? Eu vejo muito porque parte do conhecimento, claro, técnico e tudo mais, mas também da capacidade de gerar resultado para o cliente. É um trabalho muito solitário, né, velho? Com certeza, acho que até o meu 5º ano, se não me engano, mais ou menos ali, eu fui ter escritório só no meio do ano passado, né, em 2025, a gente tá falando de 2026, então fui ter escritório só em 2025, então nessa rotina, nesse trabalho, era só eu em casa, trabalhando quieto no meu canto, colocava meu fone de ouvido, colocava minha playlist no Spotify e aí vai rolando, né? Uma coisa que eu vejo bastante é que, por exemplo, por ser um trabalho muito solitário, por ser bastante, pô, eu com minha habilidade, eu com Figma, eu com Photoshop, desenvolver, às vezes às vezes a gente fica até muito enfornado dentro de casa, né? Sim. E pensando nesse sentido ali, pô, você, no caso, você tem um escritório. Minha operação, por exemplo, é 100% home office. Cara, se você não sair do home office, sair da sua casa, cara, como que você capta cliente? Por exemplo, eu tive que me mudar lá do Mato Grosso, porque lá no Mato Grosso não tem nada sobre marketing digital. E eu ficava falando, cara, aqui no Mato Grosso não tem nada sobre lançamento, nada sobre marketing digital, muito pouca coisa. Então, como eu sou um designer que é focado em lançamento, eu tive que fazer um movimento. Pô, eu vim várias vezes aqui para São Paulo, justamente para quê? Para eu poder encontrar pessoas. Porque, querendo ou não, se eu ficar só em casa, que tipo de cliente eu ia conseguir? Então, tipo assim, olhando a parte de valorização, por que um designer não é valorizado? Às vezes o designer é valorizado porque ele só fica em casa. Também tem essa perspectiva. E é importante até para o desenvolvimento não só técnico, não só profissional, mas de pessoa, como pessoa mesmo, você conhecer outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, conhecer culturas diferentes, principalmente no design. Porque o design a gente acaba levando a imagem, levando o visual para várias pessoas de vários tipos, de várias personalidades, de várias classes sociais, enfim, diversas culturas. Então é importante a gente aprender e conhecer um pouco mais de cada cultura para saber como se comunicar com cada tipo de público. E aí passa-se muito por conta do resultado também. Então se eu conheço a cultura, por exemplo, do público que eu estou trabalhando, do público que eu estou desenvolvendo um visual, uma página, enfim, um criativo, eu consigo transparecer mais a mensagem que o meu cliente quer passar. E aí acaba gerando mais resultado para ele. Então é importante para o desenvolvimento técnico e pessoal isso. Isso é verdade, cara. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante é, pô, cara, a maioria dos designers, eles não sabem realmente como funciona o lançamento. Sim. Não sabe, o cara trabalha fazendo página de captura, trabalha fazendo página de vendas, ele não sabe como é que funciona. Se eu perguntar pro cara, qual que é a diferença do lançamento do Érico Rocha para um lançamento meteórico, por exemplo, o cara não sabe. Então, tipo assim, cara, como que você pensa em ser valorizado se você não sabe a metodologia do porquê as pessoas contratam você? Então, por exemplo, uma coisa que mudou muito o meu game foi ficar vindo pra evento, consumindo, entendendo e falando, não, beleza, agora o expert esse aqui é o pitch, esse aqui ele fez a ancoragem, esse aqui é o preço fake, agora tem outro valor. Então, tipo assim, pô, viver o negócio. Sim. Se eu perguntar pra maioria dos designers, Matheus, a maioria, eles não sabem, cara. Eles não sabem qual que é a diferença do lançamento. O que o Marcos Paulo ensina, do porquê que é diferente do Érico Rocha ensina, do que o Leandro Ferrari ensina. Às vezes eles não sabem nem esse nome, velho. Os caras não sabem os nomes, velho. E a gente não tá nem falando de, conhecer, pô, como montar uma oferta muito boa, como montar um produto muito bom. Enfim, não é isso. Mas entender o básico, pelo menos, do lançamento, para que você possa, primeiro, criar bons produtos para poder atender essas demandas, esse tipo de demanda. Segundo, atender as soluções que o seu cliente vai precisar. Então, se o seu cliente precisa de
sei lá, se você está fazendo um lançamento meteórico, você sabe que tem toda a estrutura de página, tem tudo quanto é tipo de página para poder fazer, página de cronograma, blog lançamento, enfim, tem vários modelos de página que se usam no lançamento meteórico, principalmente. Então a gente precisa entender o que tem de demanda nesse mercado, o que tem de demanda em cada formato de lançamento, modelo de lançamento, para justamente a gente poder atender da melhor forma. Exatamente, velho. Exatamente. Olhando um cenário assim, do porquê as pessoas não valorizam o designer. Porque a maioria das vezes o designer, ele não busca se profissionalizar além do design. O designer, ele só fica olhando pra técnica. Aí entra esse negócio, o cara não sabe como funciona o lançamento, o cara só fica em casa, só fica estudando a próxima tendência da IA. E eu não quero ser polêmica aqui não, porque todo mundo sabe que eu fico postando no Instagram que a IA vai roubar o trabalho do cara que faz página, mas não quero ficar falando disso aqui não. Mas, cara, o porquê, o que que faz, vamos falar disso aqui, o que que faz um cliente contratar um designer, o Matheus? Na sua opinião, o porquê uma pessoa entra em contato com o Matheus e Soli, por que que a pessoa contrata você especificamente? No que você ajuda mais as pessoas que você fala, poxa, esse aqui é o meu forte? Cara, eu acho que muito forte, pelo menos meu hoje, são os cases que eu atendi. Show. Né? Lógico que o visual conta e muito. Acho que pode-se dizer que se passa 85%, 90% mais ou menos pelo visual. É lógico, você não pode ter um design muito ruim, você não pode estudar só técnica, só, enfim, como gerar resultado se você não estuda design, porque você é designer. Então, justamente, você precisa ter essa parte técnica cada vez mais aprimorada para poder entregar um visual melhor, um visual que vai funcionar, um visual que vai converter bem. Então, passa-se muito pela técnica também, mas também os cases, obviamente, que você vai trabalhando. E lógico que durante o seu início de carreira, se você está, enfim, 2 anos, talvez você não tenha atendido nenhum cliente grande, e a ideia é que você possa cada vez mais melhorar para atender os melhores clientes, os maiores clientes, na verdade, para que justamente seu trabalho seja cada vez mais divulgado. Então, se você trabalha com o Ícaro de Carvalho, por exemplo, do Novo Mercado, se você trabalha com o Pedro Sobral do Subido, enfim, e vários outros experts que a gente tem, Priscila Zilo, enfim, são milhares de experts que a gente tem grandes aí no mercado. Se você trabalha com essas pessoas, geralmente você vai ter uma certa, primeiro, relevância no mercado de produtos e lançamentos principalmente, mas também no mercado de design para você mostrar o seu trabalho, de você conseguir levar seu trabalho para cada vez mais pessoas. Não, e agora aqui eu vou ser um pouquinho advogado do diabo, velho. Cara, tem tanto designer que já atendeu tanta gente boa, que tem case, que tem trajetória, pô, já atendi, por exemplo, igual você falou, Pedro Sobral, já atendi fulano, ciclano. Cara, qual que é a melhor forma de você comunicar para o cliente esses cases que você atendeu? Porque uma coisa é você vender para uma pessoa relevante uma vez. E para vender para uma outra pessoa relevante? Como que você, especificamente, Matheus, trabalha essa comunicação na hora da venda desses cases? Pô, já atendi fulano, ciclano. Como que você comunica isso daí? Tá, eu vou dar um exemplo do meu caso, né? Sempre que chega alguém, assim, grande, relevante, enfim, digamos assim, não vou dizer relevante, mas vou dizer grande, né? Tem audiência grande e tudo mais. Eu sempre busco entender quais são as referências dessa pessoa. Então, olho quem que ela curte, o que ela fica acompanhando, quem que ela segue no Instagram, o que ela reposta, justamente para entender e encontrar pontos em comum. Então, por exemplo, se, sei lá, o Ícaro de Carvalho chega até mim hoje para poder trabalhar, eu sei que ele tem contato, por exemplo, com o Guilherme Bife, que é um cliente meu. Então eu vou puxar já esse papo assim, não, eu sei que você conhece o Bife e tal, como vocês se conheceram, e a gente vai desenrolando a conversa. De fato, para sair um pouco dessa ideia de venda, para trazer para um contato mais próximo. Para justamente trazer uma experiência boa para o cliente, né? Seja nesse primeiro atendimento, seja, enfim, durante todo o tempo que eu vou passar com ele. O ideal é justamente que a gente possa mostrar que a gente se preocupa, que a gente está de olho, que a gente entende um pouco o lado do cliente. Né? Parte disso é muito pela experiência que a gente vai gerar nesse primeiro atendimento. Oh, isso é verdade, velho. Isso é muito verdade. Sabe o que eu gosto de fazer? Quando chega um cliente aqui. William, eu quero fazer um projeto com a Prisma. Eu quero fazer minhas páginas de venda, as páginas de lançamento da Prisma. Cara, eu sempre busco pegar os dados do lançamento, cara. Uma coisa que eu gosto muito. Isso é bom. Isso é bom e importante. Muito importante, cara. Muito importante. Cara, se eu falo que, por exemplo, já atendi... Deixa eu ver um case que eu consigo falar aqui. Já atendi a Naira Araújo. Que, pô, eu fiz uma página pro evento presencial dela. Quando o evento presencial dela... o evento online dela teve uma página com 20% de conversão. Capturou 300 leads, era um lançamento pago. E no final ela faturou 400 mil reais esse lançamento. Cara, na hora que eu falo isso na call de vendas com o cliente fala, poxa, o William sabe o que ele tá fazendo. E o foco do William é trazer dinheiro pro meu projeto. Então, assim, anotar a coisa de quantos leads capturaram, quantos ingressos vocês venderam, qual que foi o connect rate da página. Cara, literalmente, eu tenho uma tabela disso no meus mentorados da trilha, eles sabem. Eu tenho uma tabela lá com tudo anotado. Sempre quando eu passo o lançamento de algum cliente, eu vou lá e pego esses dados,
Eu falo, cara, você pode me passar esses dados aqui pra eu poder ter uma gestão do conhecimento aqui? Óbvio que eu falo ali, pessoal, ó, isso aqui eu vou utilizar também pra poder postar post no Instagram. Mas na call de vendas, cara, eu cito os dados. Então, quando eu cito esses dados, o cliente fala, poxa, cara, ele sabe o que ele tá falando. Uma coisa que é batata, velho, batata. Eu entro na call de vendas com o cliente, eu falo, cara, show de bola, quer fazer um lançamento pago. Qual que é a sua expectativa? Ah, William, eu não sei qual que é a expectativa. Aí eu falo, não, beleza. Então eu já sei que um cliente mais iniciante. Já acontece bastante. Vamos conversar vamos dar uma ideia pro cara. Você quer fazer um lançamento pago? Show, vamos fazer um lançamento pago. Cara, qual que é o ingresso que você quer colocar? Ah, tem gente que quer fazer um lançamento pago com ingresso de R$ 150. Eu falo, cara, não faz isso. Não faz isso, não vai dar certo. É melhor você colocar um ingresso barato, ter mais gente comparecendo lá na frente e você faz o pitch. Então, assim, dá uma ideia pro cliente. Então, eu faço um cálculo de pão com o cara. Show. Você vai fazer um pitch, seu curso é de R$ 1.500. Beleza, lançamento pago, você tem 10 mil seguidores no Instagram. Vai investir quanto em tráfego? Ah, legal, vai investir R$ 3.000 em tráfego. Cara, investindo os R$ 3.000 em tráfego, você vai conseguir por baixo ali, de 50 a 200 leads no seu lançamento, dependendo do seu engajamento orgânico. Então, dependendo, você vai conseguir. O seu lançamento pago, o primeiro lançamento por ter demanda reprimida, vai ter isso daí. De 50 ingressos, investindo tráfego, né? Até 200. Lá na frente você vai fazer um pitch, beleza. Aí eu faço um cálculo de pão. Cara, você vai investir R$ 3.000 no tráfego, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E no pitch, no final, cara, o lançamento pago geralmente converte 10 a 20% das pessoas que estão ao vivo. Então, se você pensar em 2 dias de imersão, no último dia de imersão você converter 20%, digamos que, sei lá, você tenha 65% de comparecimento, que, foi ruim, comparecimento, 65%. Aí eu faço esse cálculo com o cliente e falo, cara, ó, provavelmente seu lançamento vai ficar entre esse faturamento e esse outro faturamento. Óbvio, né? Isso aqui quando a gente fala com um cliente que é mais iniciante, que é o primeiro lançamento, ele não tem expectativa. E você vê também que, além de design, você tem a parte de conhecimento para poder levar para o cliente e falar, olha, eu, apesar de ser designer, quero, obviamente, te vender um projeto aqui, você precisa do meu trabalho, mas olha aqui que eu posso também te agregar, não só da parte de conhecimento de design, não só na parte de entrega de design, mas na parte de conhecimento para mostrar para você, ó, com base nos dados que você me passou aqui até agora, tanto você vai investir, enfim, quantos seguidores você tem, já lançou alguma vez ou não, a gente vai ter mais ou menos esse resultado aqui. E aí mostra pra ele, deixa ele fazer as contas dele, deixa ele, enfim, gerar expectativa em cima do plano que você apresentou. Isso é verdade, cara. Por isso que é importante, galera, pelo amor de Deus, comece a pegar dados dos lançamentos que vocês fazem, das páginas que você faz, quanto converteu, quantos acessos teve. Pô, vai você mesmo lá, instala um Google Analytics lá, cara. É de boa, é de graça, cara. Instala lá o Google Analytics, pelo menos pra você ter esses dados. Se o cliente não te passar quanto que ele faturou, cara, pelo menos coleta os acessos ali, faz seu dever de casa, uma coisa muito importante, né? Então, quando o cliente vem buscar a ajuda de um designer estratégico, não só designer por designer, é isso que um designer estratégico fala. Ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre business. Agora, olhando esse panorama, Matheus, a gente tem 2 designers. Um designer que cobra R$ 1.000 a página e outro designer que cobra R$ 2.500 uma página. Vamos colocar melhor. Um designer que cobra R$ 4.000 para acompanhar a pessoa no lançamento. Qual que é a diferença desses dois? Digamos que a qualidade técnica, os dois sabem a mesma coisa. Uhum. Os dois sabem mexer no page speed, sabem instalar pixels, sabe deixar a página redondinha. O que diferencia um cara que cobra R$ 1.000 a página e um cara que cobra 4.000 para acompanhar no lançamento? Qual que é essa diferença? Eu acho que o primeiro de tudo é você saber montar uma boa oferta do seu próprio produto, né? Você saber estruturar o que você vai entregar. Obviamente também a parte de case, você ter resultado, você ter depoimento para poder mostrar para o cliente que seu trabalho tem valor. É lógico, por exemplo, uma pessoa que está começando agora, apesar de ter um design muito bom, não vai conseguir vender o mesmo que eu e você, por exemplo, no mesmo ticket que eu e você, dificilmente ela vai conseguir, porque justamente a gente trabalhou com clientes onde a gente gerou, enfim, grandes resultados, onde a gente trabalhou com grandes clientes que têm grandes audiências. Então acaba que nosso trabalho, como eu falei, ele foi dispersado aí no mercado, porque a gente trabalhou com essas pessoas. Então, é lógico que a autoridade que a gente gera na hora de passar uma proposta, por exemplo, de R$ 4.000 ou uma de R$ 1.000, como uma pessoa menor, é bem diferente. Então, saber montar uma boa oferta para o seu próprio produto e ter resultado, ter depoimento, ter case para mostrar valor no seu trabalho. E se a pessoa não tiver o resultado e não tiver o case e ela quer vender? Qual que é a dica para essa pessoa, Matheus? Se ela não tiver case, não tiver resultado, não tiver um depoimento, né, para mostrar o valor de fato do trabalho, é primeiro investir bastante tempo assim para você modelar a sua oferta, para você montar uma oferta do seu produto muito boa,
né, onde você coloca, eu tenho feito muito isso com os clientes no lançamento, né, a gente trabalha com o mercado de lançamentos, é colocar planos de metas. Então, o que que eu faço? Eu tenho um pacote lá, enfim, que a gente vende toda a implementação, principalmente de lançamento meteórico. Então, o que que eu faço? Eu estipulo um plano de metas. Então, por exemplo, a gente vai atingir, nesse projeto, a gente quer atingir 85% de Connect Rate. A gente quer baixar em 30% seu custo por lead. Então, isso é legal, mostra o comprometimento da sua parte. E querendo ou não, numa call de vendas, por exemplo, o cliente tende muito mais a fechar um projeto desse. Então, é de fato mostrar o seu comprometimento e montar uma boa oferta. Boa, exatamente. Olhando nesse cenário, cara, uma coisa que eu venho desempenhando bastante, desenvolvendo bastante é a call de vendas, cara. Cara, cada dia que passa, eu estudo mais e mais e mais e mais call de vendas. Porque, cara, de verdade, até que ponto eu tenho que ficar estudando técnica? Até que ponto? Eu tenho que ficar só focando na próxima ferramenta de IA, na próxima ferramenta de design mesmo, Figma, Photoshop. Agora tem o Affinity. O pessoal tá gastando tempo aprendendo Affinity, achando que vai mudar alguma coisa na prática financeiramente. Cara, o que vai mudar financeiramente pra você é quando você aprender a vender. Quando você aprende a vender, cara, de um mês para outro você vê a diferença do faturamento da sua empresa. Então, assim, olhando esse cenário, desenvolva a sua call de vendas. Desenvolver, cara, saber eu sempre falo, né? A call de vendas é uma linha do tempo, onde a gente tem o momento que o cliente entra na reunião com você, ou, por exemplo, te conhece, aí ele tem a pré-qualificação, você qualifica ele no WhatsApp, né? Então o cliente te conheceu, vai conversar com você no WhatsApp ali, né? Enfim, tá querendo um orçamento, por exemplo. Aí você faz uma qualificação para você agendar a reunião. Aí o que acontece? A maioria dos designers, eles comem o processo comercial pela metade. Esquece a qualificação e já joga pra cá. Já joga pra cá. E nem isso, às vezes nem chega na reunião. Às vezes o cara só fica 100% no WhatsApp. Ah, William, mas fulano, ciclano que eu vejo aqui fatura bem, faz isso. Véi, você vai ficar medindo sua vida na régua dos outros? Até quando? Então, por exemplo, o que mais vejo acontecer, Matheus, é o cara, ele come metade do processo comercial, o cliente conhece, tá interessado no orçamento, em fazer um orçamento com você, aí você tenta resolver tudo pelo WhatsApp, um projeto que você poderia cobrar 3 mil, 4 mil reais, um projeto de marca que você poderia cobrar 7 mil, você cobra 2 mil porque é até onde o WhatsApp deixa você cobrar. Agora, a partir do momento que você tá tete a tete com o cliente, e você faz tudo isso que a gente falou aqui, que é o quê? Ter case, montar um plano junto com o cliente, fazer as contas junto com o cliente, cara, depois que você começa a fazer isso, você entende realmente a linha do tempo da venda, as coisas mudam. Sim. As coisas mudam da água pro vinho. Então, assim, olhando esse cenário, o que você diz pro designer que ele ainda tá procrastinando na hora de aprender a vender, Matheus? Cara, vendas hoje, acho que por muito tempo, por muitos anos foi e ainda é, enfim, a habilidade, uma das habilidades mais importantes na hora de você vender, na hora de você empreender, na verdade, né? Porque se você tem um negócio próprio, você tem que ser o maior vendedor da sua marca, você tem que ser o maior vendedor do seu produto, do seu negócio, enfim. Então, se você aprende a vender, primeiro de tudo, você tem uma marca que geralmente vai vender bem. Porque você está aprendendo aquilo que de fato bota dinheiro no teu bolso. Se você não sabe vender hoje, se você tem uma empresa e não sabe vender a sua empresa, o seu produto, a sua marca, dificilmente você vai conseguir chegar nos 20, 30, 40, 50 mil reais de faturamento, 100 mil, 1 milhão que seja. Porque de fato as pessoas ficam presas em técnica, técnica, técnica. E até uma pergunta que você fez foi, até quando aprender técnica? Eu vejo muito assim, se eu tenho um pouco de técnica hoje, se eu sei o que eu sei hoje, foi justamente porque eu estudei. Mas até onde aprender técnica? Até o momento que você está vendo que o prazo de entrega que você está tendo está sendo razoável, está sendo ideal para o mercado. Porque, por exemplo, é lógico que tem pessoas que entregam páginas em 10 dias, como tem pessoas que entregam em 2 dias, né? Isso pegando no mundo de web design. Só que a gente precisa entender que às vezes uma página que a gente vai entregar em 15 dias não vai ser útil para o meu cliente porque o lançamento dele, a captação vai durar uma semana e aí já no dia 8, 9 ele já vai abrir carrinho. Então eu preciso ter uma página de captura que seja entregue mais rápido. Então eu aprendo técnica, eu vejo que eu preciso aprender cada vez mais técnica a partir do momento que meu prazo não está condizente com o comum do mercado. Né? Eu me baseio muito nisso. O que eu mais gosto de falar é tipo assim, eu sempre falo isso pros meus mentorados, né? Inclusive, esse programa aqui é um oferecimento da Trilha, tá bom? Meu programa de aceleração para designers. Vai ter um QR Code aqui na tela aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais como é que funciona, cara, o programa, ele é para designers mais experientes.
Então, é para quem fatura a partir de R$ 10.000, R$ 15.000 e quer chegar nos 20, 25, R$ 30.000, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais a fundo, preenche o formulário do QR Code aqui, enfim. Mas o que eu falo bastante para os meus mentorados, Matheus, é o seguinte. Quando você tem... quando o seu problema é tempo, falando nesse cenário, pô, uma coisa é isso aí que você falou. Às vezes, o cara não consegue desenrolar uma página no tempo que o cliente precisa porque ele não tem conhecimento técnico. Então, esse cara, ele já é um cara mais iniciante. Mas e aquele cara que ele já tá há 4 anos na profissão, sabe fazer uma página rápido, mas ele não consegue romper a barreira dos 10 mil, romper a barreira dos 20 mil. Esse cara aí, se ele já entrega um projeto rápido e ele não tem ele não consegue quebrar esse faturamento, mas com a técnica perfeita, é a técnica mesmo que vai fazer esse cara ir pro próximo nível? Cara, eu acredito que não. Porque muito se passa de, você não consegue sair dos 10, não consegue sair dos 20, justamente porque tem lead no seu WhatsApp que você não fez a qualificação correta, tem lead no WhatsApp que você não conseguiu atender porque você está gastando muito tempo fazendo página. Então, acho que o mais importante, a partir do momento que você está ali entre os 10, 15 mil, aliás, acima dos 15, entre 15 e 20, é trazer uma pessoa que vai atender essa parte operacional, essas demandas, né, de página, de criativo, enfim, não sei, depende muito da entrega da empresa. Mas de fato trazer uma pessoa que vá fazer essas demandas operacionais e você poder focar na parte de vendas, na parte de aquisição de cliente, na parte de, enfim, de marketing no geral, né? Olhando essa parte do tempo, cara, eu sempre falo pra galera lá da mentoria. Cara, se você não tem tempo, revisa essas 3 coisas. Primeira coisa que você vai revisar, sua organização. Se você está se organizando de direito, se você tem blocos definidos no seu dia para você resolver determinadas situações, e você se organizar melhor, talvez acordar mais cedo, entendeu? Ou almoçar em menos tempo, ou realmente se organizar. Entender o que você precisa fazer no dia e você olhar o dia, a sua semana, não só o dia, a semana, Sim. no macro. Segunda coisa, se você se organizou e não resolveu, e se você ainda está sem tempo, você precisa tornar as coisas mais eficientes. Ou seja, você tem que fazer mais com menos. Fazer uma página mais rápido, ter documentado na sua empresa os processos que você tem que passar para o cliente, fazer mais com menos. Ou seja, eu vou trabalhar os meus recursos. Eu me organizei, estou organizado. Depois que eu me organizei e não resolveu, vou organizar os meus recursos aqui e vou tornar tudo mais eficiente. Se mesmo assim você não tem tempo no dia para você fazer o que você tem que fazer, aí é só delegando. Sim. Eu sempre falo isso na tríade lá, Matheus. Se você está sem tempo, primeiro se organiza. Se organizou, não funcionou, torna as coisas mais eficientes. Documenta mais processo, deixa a coisa mais padronizada, tenta automatizar. Mesmo assim, aí só na delegação, cara. Sim. E a parte de gestão do tempo acho que é uma das mais difíceis hoje para qualquer profissão no geral, né? Seja nós designers, seja engenheiro, enfim, qualquer outra profissão que exista, contador, enfim. A dificuldade é na gestão do tempo, do próprio tempo. O que eu faço muito hoje, né? Todo domingo eu sento e tiro 1, 2 horinhas para organizar minha semana, né? E aí eu aprendi até uma coisa com o Joel J em uma das palestras que eu participei dele, que é você definir metas e objetivos da semana. Eu gosto muito disso porque me faz de fato procurar esse resultado dessas metas, esse objetivo toda semana. Além do que, obviamente, a organização é importante nisso. Mas então o que eu faço? Eu sempre organizo primeiro as tarefas que eu tenho para cada semana. Então, segundo eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso, quarta eu vou fazer isso, quinta, sexta, enfim, e por aí vai. É lógico que não dá pra gente prever os imprevistos, justamente por isso que chama-se imprevisto. Então, sempre que cai algum imprevisto, eu já tenho um gapzinho na agenda para justamente poder atender esses imprevistos. Matheus, a gente precisa fazer um ajuste numa página aí que tá rodando, que a gente viu que vai melhorar a nossa conversão. Vamos fazer. Geralmente eu que já levo esse problema, mas Boa. A gente já vai chegar lá. A gente precisa fazer tal ajuste, precisa mexer em tal coisa, enfim. Então a gente tem, eu tenho pelo menos, esses gapzinhos de agenda para justamente atender estes imprevistos. O outro ponto que eu ia comentar é esses metas e objetivos. Sempre, toda semana, eu sento para definir o que eu vou ter de meta para essa semana. Então, por exemplo, eu quero faturar R$5.000 essa semana, R$10.000 essa semana, R$20.000 essa semana. Eu quero trazer um novo web designer para trabalhar na minha operação, na minha empresa. Então, esses são tipos de... Eu coloco como meta sendo isso. Objetivo. Eu quero aprender sobre tal conteúdo. Eu quero ler 10 páginas do livro tal. Então eu vejo isso como objetivo. Separo muito bem objetivo e meta nesses quesitos. Justamente para que eu possa ter minha semana organizada e saber qual é o caminho que eu estou seguindo. Então o caminho da semana é esse. Para chegar em tal lugar. Para cumprir tal coisa. Para, enfim, entregar tal coisa. Então eu vejo muito como gestão do tempo, principalmente fazer isso. Organização por semana. E obviamente todos os dias de manhãzinha eu também dou uma revisada. Para saber, não, isso aqui eu vou conseguir realmente entregar hoje. Não, isso aqui eu não vou conseguir. Muda para tal dia se tiver disponibilidade. Se não...
a gente delega a função que a gente precisa fazer. Uma coisa que eu gosto muito, cara, é justamente essa parte da gestão do tempo, cara. Adoro essa parte. Adoro. Uma coisa que eu, por trabalhar há mais de 3 anos com design, uma coisa que eu já aprendi é que, cara, eu sou bem multidisciplinar, velho. Quando você trabalha com design na frente do PC, você aprende tudo um pouco. Sim. Então, uma coisa muito importante é a pessoa saber resolver pepino e não ter medo de resolver. Não ter medo de resolver. Uma coisa básica. Então, por exemplo, tem que demitir alguém. Cara, tem que fazer. Tem que demitir. Tem Fazer que o quê? demitir um cliente. Tem que demitir um cliente. Isso é difícil, assim, é difícil para a maioria do mercado fazer a demissão de um cliente. Né? Dói um pouco no coração da Dói. gente hoje. Até hoje, pelo menos para mim, dói. Dói. Eu tive que demitir um cliente há mais ou menos um mês atrás, foi o último que eu demiti, justamente porque ela estava tomando muito do meu tempo com coisas que fugiam muito do escopo. E eu já tinha entregado, já tinha finalizado o projeto, e aí tinham coisas que vinham por em diante que fugiam muito do escopo. E aí, às vezes, a gente quer dar uma de bonzinho, quer ajudar, quer fazer e tal. O do bom, Mas a gente precisa entender que o nosso tempo também vale muito. o do bonzinho é complicado, porque a gente sempre tenta prestar o melhor serviço, né? Sim. E tem, por mais que, cara, não é porque você fatura pouco seus clientes ser ruim, não, cara. Quando você começa a faturar alto, mais de 30 mil, 40 mil, os clientes também tem cliente ruim, pô, não muda nada. Tem. Assim, Todo mundo tem cliente ruim, que fatura 100, que fatura 200, que fatura 10, fatura 5, todo mundo tem um cliente todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. Então, assim, olhando essa parte aí da gestão do tempo, que a gente tava conversando, olhando a parte de como que eu organizo meu tempo. Eu organizo meu tempo bastante com um bloco de notas, cara. Eu coloco tudo que eu tenho que fazer no dia ali. Como meu dia é muito focado em call de vendas, cara, eu sempre dou prioridade para as reuniões de vendas. Porque é de lá que meu estúdio ele vai crescer. Não é na entrega. Onde vai sustentar a sua empresa, sustentar quem tá trabalhando com você. Perfeito, eu tenho compromisso com todo mundo. Então, minha prioridade número 1 do dia sempre são as calls de vendas. Por isso eu venho estudando cada vez mais, para me tornar um closer melhor. Então, assim, primeira coisa, eu sempre dou prioridade a isso. Esse aí toma é 80-20 do meu dia as calls de vendas. Aí depois vem a parte da entrega do serviço da Prisma. Ou seja, o cliente que eu tenho que dar uma satisfação, o cliente que eu tenho que posicionar um prazo, o cliente que eu tenho que falar pra ele, pô, cara, vamos por esse lado, vamos por outro lado. Uma entrega, uma reunião de entrega, que também acontece. Então, assim, uma coisa que eu baseio muito no meu dia é no meu próprio financeiro, cara. É igual o João Adib fala, né, o cara da CIMED lá. Cara, a empresa tem que pensar e respirar vendas. Todos os setores, eles têm que estar convergidos pro setor de vendas, porque é o setor de vendas que vai fazer a empresa crescer. Então, assim, uma coisa que mudou meu game, velho. Mudou meu game é ter um gestor de projetos. Meu Deus do céu, cara. Ajuda mesmo. Depois que você vê essa função, velho, não tem como você desver, cara. Se eu deletasse a Prisma hoje, bum, deletou. Zero. Começar do zero. Eu já começaria com o gestor de projetos porque é a pessoa que vai garantir que todos os projetos da Prisma, eles alcancem os objetivos dele. Como assim? Se o projeto vai ser entregue no prazo, se o projeto atende às expectativas do cliente, se o projeto ele está indo para o rumo certo, posicionar o cliente. Cara, o William, ele tem que ser a cabeça pensante da Prisma, focado na venda, focado no crescimento. Agora, quando eu coloco uma pessoa focada na entrega, cara, eu libero muito tempo do William, porque tem uma pessoa pensando e fazendo, posicionando o cliente das coisas. Ó, fulano, seu projeto tá nessa etapa, agora a gente tá fazendo isso. Sim. Aí o William não tem que ficar tão focado em ficar olhando o grupo do WhatsApp, porque tem uma pessoa responsável para isso. E essa pessoa, ela não só organiza o projeto, mas ela passa para os responsáveis do projeto. Quando você passa o projeto, por exemplo, aqui na Prisma a gente tem 4 colaboradores. Cara, vamos colocar fulano para fazer tal projeto. Quando que fulano falou que passa pra gente? Beleza, a gente já passa com um dia a mais pro cliente. Aí a Eduarda, que é gestor de projetos, ela vai lá e posiciona o cliente referente ao projeto, passando um dia a mais, por exemplo, para ter aquele segurança do imprevisto, né? Sim. Então, cara, uma coisa que mais mudou... Margenzinha de segurança. Margem de segurança, tem que ter, né? Padrão, a gente pode fazer o projeto no dia do cliente, mas só que a gente dá uma olhada e fala, não, beleza, isso aqui. A gente tem um dia pra poder fazer tudo se precisar, mas tem sempre um diazinho de margem de segurança. Exatamente, precisar refazer, até envia o projeto antes, né? Precisar refazer o projeto, e um dia do cliente você pega e refaz, porque senão vira uma bola de neve, né, velho? Sim. Aí você atrasa o projeto, o cliente fica insatisfeito. Tá, aí já entra outro projeto. Aí entra outro projeto nesse mesmo prazo, Nossa. aí é a bola de neve, igual você falou. Vai pegando tudo, vai derrubando tudo e você se lasca. Eu sempre falo lá, velho, lá na Prisma, eu já falo pra Eduardo, eu falo, ó, Eduardo, é o seguinte, a nossa empresa, ela ganha dinheiro quando a gente não tem nenhuma demanda pra fazer.
quando a nossa esteira, a gente usa o ClickUp lá. Quando o ClickUp tá livre ali, é quando a gente ganha mais dinheiro, já falei pra ela. Porque, cara, quer dizer que a gente entrega os projetos rápido e a gente tem demanda pra fazer os próximos. Então, eu falo pra ela, quanto mais livre você que tiver, melhor. Óbvio, vai ter os enroscos ali, que às vezes o cliente não preenche um formulário. O cliente Demora a mandar um material. demora Acontece. normal, O mas pessoal acha que a gente, que, enfim, tem uma empresa maior, um pouco maior, não passa os mesmos perrengues Não, que a acontece. pessoal que... Óbvio, a gente tem problemas diferentes em diferentes proporções, né? Enfim, diferentes tamanhos, enfim. Só que a gente tem problemas muito parecidos com o pessoal que está começando agora, que, enfim, igual a gente falou, o cliente ruim. A gente tem o cliente, a gente às vezes tem um cliente ruim. Eu hoje tenho só os clientes, meus clientes que estão comigo até hoje são os melhores. Obrigado, amo vocês. Se Mas estiverem é uns assistindo clientes esse de vídeo. freelance, né? Um cliente que aparece do nada, assim, né? Às vezes Ah, aparece. não, Não é, um sim. cliente, que você atende, não. É um cliente que... Não, os clientes que eu tenho hoje, que eu atendo frequentemente, são os melhores possíveis. Já viram amigos, né? Show. Enfim, a gente vai criando esse contato. Né? Por exemplo, tem um cliente que veio há... Acho que tem o quê? Tem uns 4, 5 meses que ele veio aqui pra São Paulo. A gente tá em São Paulo. Daí me convidou pra ir na churrascaria, no evento do Hoser, né? Que é o... Como chama lá? O... Monster Day. Não é o Monster Day, mas é um jantar, é meio que um encontro do É o Black Mastermind Monster? deles. É o encontro do Black Monster, que teve Tá. aqui em São Paulo, numa churrascaria. Pô, foi muito bacana. Então, sim, esses clientes, e acho que é uma coisa que faz muita diferença também, é você se tornar não só um parceiro de negócios, não só enfim, um prestador de serviço, mas de fato se tornar um parceiro, um amigo, enfim, do teu cliente. Lógico que a gente precisa entender que a partir do momento que a gente vira amigo, a gente precisa saber separar algumas coisas, que às vezes pode ter problema de contrato, às vezes pode ter problema de pagamento, aí é outra história, né? Aí vai para outro caminho. Mas é importante saber separar e é importante você ter essa relação com o teu cliente. É lógico que se você ficar só no WhatsApp ali, só entregando, não desenvolver mais um contato de fato, uma hora ou outra vai chegar alguém que provavelmente vai cortar o seu lugar aí, vai se desenvolver, vai se comunicar melhor com esse cliente, vai criar conexão de Claro. fato, relacionamento, e aí vai, Claro. de fato, podar. Óbvio, se você tem resultado já com esse cliente, se você tem uma certa proximidade, vai desenvolvendo essa relação cada vez mais, né? De forma saudável, de forma limitada, controlada, é lógico. A gente não pode dar a mão para perder o braço, né? Também. Aí a gente se lasca nesse meio. E já aconteceu algumas vezes comigo. Cara, deixa eu te perguntar. Vamos ver que tipo de resposta você dá. Quais comportamentos que fazem um designer ser desvalorizado? Vamos ver qual que é a sua visão sobre esse tema. Vamos pensar naquele cara que fatura 10 mil reais. Só que não que o cara é ruim. Não, o cara, ele tem capacidade de faturar 20, 30 mil. Só que ele não consegue Sair da casa dos sair 10. da casa dos 10. Cara, qual comportamento geralmente esse cara tem e o que ele tem que fazer pra ele mudar? Tá. Eu acho que passa-se muito por 2 pontos. Primeiro ponto é a baixa percepção que você tem sobre si e sobre o seu negócio, empresa, produto, enfim, sobre o seu trabalho. E segundo ponto é a visão como sendo... Porque 10 mil reais a gente já tá falando de uma empresa que se emite todas as notas, é um ME. Claro. Tem que ter a visão de empresa. Hello, Receita Federal. Alô, Receita Federal, começou o ano aí. Mas é a visão de empresa de fato. Então você começar a produtizar suas soluções, começar a trazer processo para cada entrega que você tem, começar a trazer gente, né? A partir dos 15 mil, como eu falei, já é uma faixa aí que eu vejo, né? Como sendo necessário você trazer alguém para Não, poder... eu já falo. Cara, dos 10 aos 15 mil você tem que ter uma pessoa fixa, velho. Dos 10 aos 15 dá, né? Mas aí depende, eu vejo, pelo Uhum. menos, que depende muito do nível do negócio da pessoa, Depende do... da por mentalidade. exemplo, Porque, se o cara por tiver um exemplo, custo de vida alto também de 8 mil de prolabor, como que você vai ter uma pessoa mais... Enfim. Pois é, porque assim, eu tenho 19 anos hoje, né? Mas eu comecei a trabalhar com 13. Né? 13 no mercado Tempo no aí, geral, velho. audiovisual. Tempo pra caralho, velho. Comecei editando vídeo, aí depois com 14 anos eu comecei a fazer página. Mas enfim, eu com 14, 15 anos comecei a faturar... Minto, com 15, 16 anos comecei a faturar entre 8 e 10 aí, mais ou menos. Então assim, eu não tinha empresa formada para poder contratar alguém. Então eu vejo que depende muito. Mas se você tem sua empresa aberta certinho, até com 16 você pode ser emancipado e tudo mais. Então se você tem uma empresa aberta certinho, você está regularizado, você paga, você faz a emissão da nota, faça a emissão das suas notas fiscais dos seus clientes. É importante para comprovar. Eu sei que é duro você pagar 6%, 10% de imposto, enfim, mas é importante. Então assim, depende muito do momento da pessoa, mas a partir dos 10 mil já é bom você ter uma pessoa para poder atender o seu operacional e poder atender os leads que vão chegar no seu WhatsApp, seu Instagram, enfim, e poder fazer essas vendas, de fato, com a call. É importante ter a call.
Cara, uma coisa que eu olho bastante do comportamento desse cara, que ele já fatura. Tipo assim, o cara. Olha esse cara. O cara fatura 10 mil por mês. É aquele cara que trabalha pra caralho, Matheus. Trabalha muito. Se precisar, o cara faz 40 criativos no dia, porque o cara é bom. O cara é bom. O que eu enxergo? Por que esse cara não avança pros 20 mil, 30 mil? Porque, primeira coisa, igual você falou, a baixa percepção sobre o serviço dele. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Aliás, ele sabe fazer. Mas, por exemplo, ele não sabe o resultado do serviço dele. E não é só uma questão de você vender por. Ah, eu vou vender mais caro. Não, você tem que saber o porquê que você vai vender mais caro. Sim. Pensa comigo. Ó, hoje eu tenho lá na Prisma tem um produto chama Mentoring Branding. É um produto novo. Produto novo. Como que funciona esse produto? Ao invés de só fazer identidade visual e cobrar R$ 3.000, R$ 3.500 para um cliente que é pequeno, ou seja, o que é um cliente pequeno? Vou colocar minúsculo, né? Minúsculo assim, no panorama do empreendedorismo, mas o cliente fatura, vamos lá, o cliente fatura de 10 a 30 mil. Esse cara quer fazer uma marca com a Prisma. Como que funciona esse produto? Esse é o produto que eu geralmente encaixo. O cara é um mentor, ele quer vender mentoria. Eu tenho um produto específico para esse cara. Porque como eu vendo mentoria e o cara quer começar a vender a mentoria dele, eu tenho muita propriedade pra falar. Falo, cara, ó, lá na trilha tem mais de 30 mentorados, todo mundo engajado, já vendi bastante, eu sei como é que funciona. Então, como que funciona esse produto? Eu faço a marca do cliente, eu faço 2 entrevistas com o cliente pra gente fazer a marca dele, e o resto é um acompanhamento pra ele poder vender a mentoria dele. Então, assim, isso possibilita, ao invés de eu vender uma marca de 2.500, um brand kit. Ah, o cara quer fazer um brand kit. De R$ 500. De 500 reais, R$ 2.000, se que seja R$ 2.000. Ao invés de vender por 2.000, ou 3.000, 4.000, eu vendo por R$ 7.000, cara. Porque como que funciona? O cara quer ter a mentoria dele, eu já tenho minha mentoria. Eu sei o caminho das pedras. E querendo ou não, vender no digital um programa um programa de educação é basicamente os mesmos pilares para todas as empresas, basicamente. O que vai mudar é o diferencial, o engajamento que você tem. Mas enfim, esse produto, cara, ele possibilita possibilita a pessoa ter um acompanhamento meu. Ou seja, em 30 dias eu faço a marca do cara, nos outros 30 dias eu acompanho. Se o cara vender uma mentoria no final do acompanhamento, pô, que seja de 5.000, 6.000, ele pagou. Vendeu 2 mentorias, ele pagou o investimento que ele fez comigo. E já possibilita esse cara dar um próximo passo junto comigo, ter uma recorrência, por exemplo. Então, por exemplo, igual você falou, por que o designer ele não é valorizado? Esse cara que fatura 10 mil e não consegue pros 20, mas a nível técnico dele tá condizente com o de 20, 30. Por quê? Justamente esse cara não tem uma percepção sobre o serviço dele. Ele tem vergonha. O cara que fatura 10 mil e quer ir pros 20 mil, 30 mil, ele tem vergonha de estar na reunião para conversar com o cliente. O cara não sabe nada de vendas. Sabe nada. Esse cara, ele não sabe produtizar o serviço dele, que é isso que eu fiz, que você também falou aqui, que é produtizar. Tornar um negócio mais interessante. Então, esse design... Mais fácil de se entregar, mais tranquilo de se vender, mais fácil de se explicar. Então, tem que produtizar. Produtizar. Perfeito. E, tipo assim, entender os fundamentos da venda, velho. Cara, galera, pra você vender na internet, inbound sales, cara, ele tem framework de venda. Pô, tem o Spin Selling, que é muito famoso. Tem o NPQ, o Spin Selling ultimamente ele já tá até mais ultrapassado, assim. Mais saturadão. Mais saturado, as pessoas já sabem como funciona o Spin Selling. Então agora o pessoal tá migrando pro NPQ, que é uma venda mais sentimental. Então, por exemplo, de verdade, como que o cara quer chegar a 30 mil, Matheus? Como que o cara chega a 30 mil reais de faturamento só mandando orçamento no WhatsApp? Você acha possível? Não. Você acha possível? Impossível. A pessoa não tem nenhum contato com o cliente, o cara quer só ficar na frente do computador. É possível faturar 40 mil reais por mês com o cliente? Aliás, só mandando proposta no WhatsApp pro cliente? Cara, eu acho que não. Eu acho não. Tenho quase certeza que não. Não vou dizer que tenho deve certeza, ter um gato pingado. Deve ter um ou outro que consegue, mas não queira ser a exceção. Porque, de fato... A exceção é a regra do burro, né? É a regra do burro e é um caminho muito mais longo, muito mais demorado, muito mais difícil pra você chegar enfim, nesse caminho, né? Mas... quando se pega clientes que pagam 7 mil, como você falou, 10, 15 mil, 20 mil reais numa solução, dificilmente você vai conseguir vender mandando um PDF com o seu trabalho, mandando uma apresentação comercial, sem antes pegar as informações, passar pelo processo de qualificação com o cliente, sem antes você conseguir conversar com o cliente e gerar uma boa experiência já no atendimento. Igual eu falei, eu gosto de entender o que o meu cliente, que o lead no caso, né? Porque eu entendo como lead a pessoa que não comprou, É o lead. cliente quem comprou. Uhum. Então, lead é a pessoa que, enfim, tá na call comigo. Eu gosto de entender o que esse lead gosta, quem que ele acompanha,
Quem são as referências dele, justamente para já chegar numa reunião de vendas, por exemplo, e já quebrar o gelo de fato, já com esse primeiro contato. Já falar assim, pô, sei que você segue o Guilherme Biff, sei que você segue o Kobato também, que é outro cliente, sei que você segue a Juliana Meister do Vamos Hablar Espanhol também, é outra cliente nossa. Então, Fazer assim, uma pesquisa do cliente. Exato, justamente. Fazer uma pesquisa para entender o que aquele lead gosta, para quebrar o gelo. Porque, de fato, Que ele quando você tá numa valoriza. reunião de venda, perfeito, o que ele valoriza, o que ele tá procurando, qual que é a dor ou o problema dele, para você bater nessa dor durante toda a reunião de vendas. Então, assim, descobrir uma dor, gente, isso é para você é tipo o ouro para você poder vender para esse cliente. Você descobriu que a dor dele é o connect rate dele que tá baixo. Acabou. Você conhece de otimização, você sabe fazer uma página boa com um bom connect rate? Ótimo. Você já vendeu pra esse cara. Dificilmente ele vai sair sem pagar, a não ser que ele não tenha dinheiro. Mas não, o cara vai querer ficar mandando mensagem no WhatsApp, Matheus. Como? Não, no WhatsApp aqui, Connect Rate, eu aumento pra você Connect Rate. É assim que ele comunica a venda. Passa pouca credibilidade você tentar vender por WhatsApp somente. Porque assim, a pessoa que chama pra uma reunião de vendas, igual eu falei, quebra o gelo, cria uma certa relação com esse cliente, mostra uma solução e mostra o valor de fato pra você poder resolver esse problema. Quando você tá no WhatsApp, você... É isso aqui. Eu vou melhorar isso. Tá aqui o valor. Tem frio. Muita diferença, fica frio. O lead já vem frio. Aí você vai manter ele nesse caminho do frio o tempo todo. Sua conversão, por exemplo, poderia ser de, sei lá, 30%, 40% numa call de vendas, você vai vender 5%, 10% dos leads que chegam até você. É complicado, velho. Só, tipo assim, você acaba desperdiçando a oportunidade. Sim. Né? Vou falar um negócio pra você, velho. Jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora. Eu vou falar um negócio pra você. Eu vou falar um negócio aqui que o pessoal fala, uai, como que ele faz isso? Na call de vendas, eu não mostro portfólio. Não mostro portfólio. Não, na minha call de vendas... Polêmico. Deu polêmico, eu não polêmico mostro. Pra caramba. É polêmico, mano. Eu não mostro portfólio. Como que eu faço? Ó, vou dar o beabá pra vocês aqui, pra vocês poderem já aplicar aí do lado de vocês, tá? Na call de vendas, eu sempre falo, a venda é uma linha do tempo. Então tem o começo da venda, que é vamos partir do pressuposto que o cliente entrou em reunião com você. Tem o começo da venda, até o final da venda que o cliente faz o Pix pra você. Nesse processo, eu posso abordar várias e várias e várias coisas que o cliente vai valorizar muito mais do que mostrar a minha parte técnica, qual é o resultado técnico. Eu sempre falo, cara, eu falo pra todos os clientes, eu entro em reunião de vendas e eu falo, cara, a Prisma, ela não faz design bonito, ela faz um bom design. Qual que é a diferença? Cara, um design, cara, você tá pagando um profissional, um designer. É pressuposto que o design fique bonito. Você não vai pagar um cozinheiro pra ir lá na cozinha e ensinar ele a fazer um hambúrguer, fazer uma carne, enfim. E você vai pagar um cozinheiro, o cozinheiro, você vai perguntar se ele cozinha bem? Porra! É o básico, velho. Você tá contratando um profissional pra ele fazer o que ele é bom a fazer. Então, tipo assim, eu não fico mostrando o portfólio. O que eu gosto de mostrar? Eu gosto de mostrar os cases. Eu entendo, outra coisa que você falou que é muito importante, entender a dor. Cara, não existe venda, não existe mostrar valor, não existe nada. É impossível você mostrar o valor pro cliente do seu serviço se você não sabe a dor ou o desejo dele. Não há vendas. Verdade. Se você não descobriu a dor, não descobriu o desejo, não tem vendas. Não existe você mostrar... Cara, você pode ficar 2 horas ali, se o cliente falar a dor pra você, se você ficar 2 horas lá, quer dizer que você não sabe explorar, não sabe fazer boas perguntas. Só de ficar 2 horas quer dizer que a pessoa não sabe guiar uma reunião. Não guiar uma reunião. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, pô, não existe... Cara, se você ficar 20, 30 minutos e você não descobrir dor e o desejo do cliente, não tem como você mostrar o valor, cara. Porque você não sabe o que o cara valoriza. Você não sabe o que vai fazer ele comprar ou não, o que ele vai tomar uma decisão de comprar ou não, de como ele vai comprar, enfim. Perfeito, cara. Então, a principal coisa que eu falo, Matheus, que é o porquê que as pessoas não são valorizadas, os designers não são valorizados, porque eles não sabem vender. Eles não têm a percepção do que eles são capazes de fazer. Por exemplo, olha onde que eu vou com o meu produto do Brand Mentoring, que é o produto que eu vendo para mentores iniciantes, que querem começar a vender mentoria. Cara, eu faço a marca do cara e eu acompanho o cara. Então, cara, olha o que eu consigo ajudar o cara. Até foge o escopo do design, mas é um produto, cara. É um produto bom que depois gera recorrência. Sim. Se eu ensinei o cara a vender... Se o cara vendeu 2 mentorias dele por minha causa, ele fala, pô, cara, o William acelerou tanto meu tempo, economizou tanto. Cara, ele vai querer pagar uma recorrência. Sim. E um ponto importante de se falar é... A pessoa, hoje no mercado de design, tem muito... Os próprios designers seguem outros designers, seguem, enfim, grandes pessoas do design. Por exemplo, o Aleph Miranda é um cara muito grande também no mercado. Enfim, Thiago Medeiros, lembrei, estava tentando lembrar o sobrenome dele. Então, enfim, existem diversas pessoas que são... que têm audiências grandes no mercado de design, mas a gente precisa entender que essas pessoas ensinam muito técnica. Eles principalmente ensinam muito de técnica. A gente precisa aprender sobre vendas. Perfeito. Quem que ensina sobre vendas?
Ah, o merchanzinho. Não, eu tô fazendo Fazendo teu a boa. marketing. Fazendo a boa. Não, eu por enquanto Ô, e eu não fiquei- ensino ninguém. Eu fiquei sambando e não falei que eu comecei a falar, né? Ah, eu não mostro o portfólio na call de venda. Eu não mostro mesmo, só pra não deixar a ponta solta Boa. aqui. Cara, eu mostro os dados. Eu gosto de mostrar dados. Igual eu falei pra vocês, eu tenho a planilha lá que eu mostro os dados, os resultados dos meus clientes. Óbvio, todos os dados, eles autorizam eu mostrar isso daí. Lógico, tem que pegar uma autorização. Tem que pegar uma Bota no autorização. contrato que é melhor. Boa, eu vou colocar no contrato. Não coloquei isso no contrato, não. Vou Eu colocar. deixo no contrato, Boa. justamente pra poder usar. Ah, boa, eu não fiz isso, eu vou fazer isso aí. Ó, então, ó, em vez de você ficar mostrando portfólio, eu mostro. O que eu faço? Eu mostro os dados. E se o cara quer fazer um lançamento pago, eu vou mostrar pra ele um dado de um lançamento pago. E em seguida eu mostro pra ele o case, o portfólio. Então não é que eu não mostro portfólio, eu não fico mostrando portfólio. O que eu faço? Eu mostro os dados, eu vejo que o cara quer fazer um lançamento do Érico Rocha. Pera aí lá, deixa eu mostrar os dados pra eles dos lançamentos do Érico Rocha que a Prisma já fez. Aí eu falo, cara, olha esse lançamento, teve isso daqui de investimento, isso aqui de leads, converteu tanto, faturou tanto, tá aqui a página. Então mata a cobra e mostra a cobra morta. Ao invés de ficar mostrando, olha essa página aqui que eu fiz pra fulano, olha essa aqui que eu fiz pra ciclano, acho que seria assim. Não, eu mostro um portfólio. E se eu ver que não preciso mostrar, eu não mostro. Detalhe, o visual é muito relativo. Muito Gente que gosta relativo. de tal formato, de tal página preta e branca, página cheia de coisa, enfim. Tô falando de página porque é onde não. eu atuo hoje, mas depende muito. Design é muito relativo. Quem Design nunca é pegou- muito relativo. Quem nunca pegou um cliente, velho, que a gente faz um design lindo e o cliente fala feio. Aí o Não era cliente, isso que eu queria. aí ele fala assim, me manda uma referência pra ver o que você gosta. Aí mostra a página mais feia do mundo. Quem nunca, velho? Todo mundo já aconteceu isso com todo mundo, Sim. velho. Então você precisa entender também as referências do seu cliente de design. Logicamente, pra você poder entregar um negócio, você não vai ficar tendo retrabalho, porque é insuportável. A gente também tem às vezes as mesmas dores Claro. devido às proporções que vocês. Igual você falou. Cara, design é subjetivo. Você Sim. vai ficar conduzindo o seu processo de venda, sua call de vendas, um critério subjetivo ao invés de um critério objetivo. Por isso que eu gosto de mostrar dados. Eu mostro pro cliente lá qual que é o connect rate da página. Eu mostro pro cliente lá quantos leads captaram o lançamento. Então, cara, isso é o ouro pro cliente. Porque o cliente não quer saber nada disso, velho. Aliás, não quer saber de nada de design. Ele quer saber como que você vai ajudar ele. Quanto ele vai colocar no bolso depois de conhecer você, né? Perfeito. E, cara, olhando esse cenário, o designer, que ele não consegue dar o próximo passo na carreira dele, o que ele tem que fazer nos próximos 60 dias, Matheus? Próximos 60 dias, primeiro ponto. Você precisa ter sua persona, seu ICP, enfim, muito bem definido. Boa. Quem que você quer atender? Quero atender esse tipo de cliente. Quero atender gente igual esse cara aqui. Pega as referências, quem que você quer ter, desenha mais ou menos. Escreve com a mão. Não digita, escreve num caderninho, numa folha, enfim. Quem que você quer atender, como que essa pessoa é, idade mais ou menos, interesse, quem que ela tem de referência. Define tudo isso para que você possa entender como que eu vou me comunicar, como que eu vou chegar nessas pessoas. Segundo ponto, montar um bom canal de aquisição. Tá? Então, hoje uma das maiores dores do mercado de design, se não a maior, é ter lead chegando no comercial, no atendimento, Perfeito. enfim. Porque de fato não sabe ter canais de aquisição de geração de demanda, geração de leads. Então, defina um bom canal, monte um bom canal e foque nesse canal até você extrair tudo que você puder dele. Então, por exemplo, você agora tem um canal que é de patrocínio de evento, Boa. né? Então, um canal às vezes de conteúdo, um canal às vezes de fazer um funil de webinário, que é algo que eu estou implementando hoje, inclusive. Ou então você quer ter um canal de tráfego pago, né? Então, tem um bom canal de aquisição de clientes. Terceiro ponto é definir um bom processo comercial. Então, quais são as perguntas de qualificação? O que eu Perfeito. preciso saber antes desse lead chegar numa call? O que eu vou falar durante a call? Qual que é o meu pitch? Qual que é a minha oferta? O que eu vou vender? Por quanto? Qual que é o meu downsell? Quer aprender processo comercial? Tem dentro da tria. Boa. Tríade. Perfeito. E, Matheus, cara, se tem uma coisa que acontece é o design. Beleza, eu quero começar a vender em reunião. Aí o cara entra sem ter a porra do script. O que acontece com esse cara, mano? Cara, ele vai ficar perdido. Ele vai gastar, sei lá, 20, 30 minutos pra conseguir desenrolar e começar a chegar no ponto que ele quer pra começar uma reunião de venda de fato. Então, por exemplo, você vai demorar 20, 30 minutos pra chegar num quebra-gelo. Isso não dá, cara. Você demorar 20, 30 minutos pra quebrar o gelo, pra quebrar um primeiro contato, às vezes, porque reunião de vendas, querendo ou não, o cliente que está entrando, o lead que está entrando numa reunião de vendas, geralmente ele entra com uma certa pulga atrás da orelha, fala assim, esse cara vai me vender. Então, se você já quebra o gelo inicialmente, se você já puxa algum gancho, puxa alguma coisa para poder quebrar esse gelo de fato, poder
abrir uma porta de Uhum. contato, abrir um ponto de contato com essa pessoa, você ganha alguns pontos dentro da cabeça dessa pessoa, porque essa pessoa vai olhar e falar, poxa, legal esse cara. Esse cara, além de, obviamente, vai resolver meu problema, ele tá também, pô, preocupado comigo, tá Perfeito. trocou uma ideia, gente boa pra caramba, pô, como que eu não vou Perfeito. fechar com esse cara? Saca? Porque quando se pensa em ter enfim, se você vai trabalhar na equipe do cara, geralmente em projetos grandes, eles contratam a empresa para tomar parte do setor inteiro de design, por exemplo, acaba que a gente fica como uma visão só de empresa. Mas se a pessoa vê o Matheus, dono de tal empresa, o William, dono de tal empresa, aí é diferente, a percepção é diferente, saca? Então eu acho que é muito disso para poder, de fato, primeiro, ser valorizado, segundo, enfim, assumir a camisa, vestir a camisa de uma empresa, Perfeito, cara. de um negócio, né, de um lançamento. Perfeito, cara, perfeito. Essa parte de você entrar numa reunião de vendas sem um script de vendas, cara, você vai patinar, velho. Não vai nessa. Faz igual o Matheus falou. Primeira coisa, desenha o ICP. Tem que desenhar, velho. Coloca em algum lugar anotado. Desenha qual que é o medo do seu cliente, qual que é o sonho dele, o desejo. O que você consegue trazer melhor para o cliente na vida dele? É um design bonito? Não é isso? É um bom resultado no lançamento? É uma boa identificação na marca? É uma cultura interna? Qual que é a dor que você quer resolver? Ter isso documentado. Depois, na hora que você tiver o ICP documentado, ter o bom processo, pô. Faz o processo de vendas lá. Pô, tem um vídeo meu aqui no YouTube, Matheus, de 1 hora e pouco, que eu destrincho o meu processo comercial. E eu assisti esse vídeo. Boa. Muito bom. Cara, assiste a porra do vídeo, velho. É o meu processo comercial aquele ali. Você vai ver que eu mostro o portfólio ali. Quando tem um negócio de case ali, o portfólio ele é secundário na call de vendas. O cliente quer saber como que você vai resolver o problema dele. Então, cara, outra coisa que você falou que eu achei muito da hora. Focar no canal de aquisição. Cara, cada dia que passa, eu vejo que o meu negócio é um canal de captação mais offline do que online. Você acredita? Que bizarro, velho. O seu negócio hoje, igual você falou nesse canal de aquisição, principalmente do patrocínio, que Boa. acho que é o que vai estar trazendo mais retorno pra Boa. ti, é um dos mais fora da casinha, assim, do mercado de design no geral. E de fato tem um oceano aí para as pessoas explorarem no mercado do offline, né? Claro. Seja indo em eventos na sua cidade, tem gente que mora em cidade pequena, mas enfim, vai pra capital que é mais próximo para ir num evento, participa de evento, participa das comunidades que os seus clientes geralmente participam, ponto importante também. Boa. Você conhecendo quem são as referências dos clientes, geralmente essas referências pode ter algum curso, uma mentoria, enfim, compre para estar perto dessas pessoas. Porque, por exemplo, sei lá, uma mentoria que pode, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais, às vezes volta 10, 15, 20 mil, até muito mais, porque você estava perto dessas pessoas. Então, por exemplo, esse cliente que eu falei que me convidou para um jantar lá do pessoal do Black Monster, hoje uma das referências também dentro do Black Monster somos nós dois. Porque justamente um cliente indica eu, o outro indica você. Já atendi gente da Black Monster também. Nós dois já atendemos. Então, assim, dentro da Black Monster, nós dois hoje somos as empresas que mais atendem os experts de lá de dentro. Porque justamente a gente soube se comunicar, soube entrar no meio desse grupo, digamos O designer assim. fica em casa, não sai num evento. O problema não é trabalhar de casa. É. Porque trabalhar de casa é confortável, apesar de geralmente desfocar bastante. É. Tem um cachorro que fica latindo pra caramba em casa, então não dá pra trabalhar de casa. Até por isso hoje eu formei um escritório. Mas o problema não é só trabalhar de casa. Às vezes o pessoal fala, quero alugar um escritório porque eu vou focar mais. Gente, desculpa, mas a ilusão de você vai focar tanto mais é irreal. Porque você foca 10, 15, 20% a mais. Isso é bom? É ótimo. Mas você precisa ver quanto que vai retornar disso, né? Hoje, por exemplo, no escritório, o que acontece? A gente tem algumas salas lá. E aí, dentro dessas salas, existem empresas que fazem lançamentos de infoprodutos. Então, o que eu faço? Quando eu tô lá, sempre eu tô desenvolvendo contato com essas empresas. Porque quando elas precisarem, elas sabem quem procurar. Então, assim, hoje uma das empresas lá, por exemplo, veio me procurar, justamente porque falou, poxa, puta, lembrei do Matheus, tem um escritório. Aí foi lá, foi atrás de mim e me chamou pra gente poder conversar pra fechar um projeto. E um projeto muito grande. Então, assim, o problema não é você trabalhar de casa, você não precisa alugar um escritório necessariamente. Você precisa sair da bolha. Perfeito. Saiu da bolha, abriu minha visão. Além do que é importante você aprender sobre várias outras áreas do digital. Então, se você comprar uma mentoria, por exemplo, que alguém da digital, seus clientes são do digital, seus clientes fazem lançamento, Black Monster, tem a mentoria Scale do Ferrari, tentando lembrar o nome da mentoria. Enfim, tem várias mentorias aí no mercado. Tem um monte. Fórmula de tem o lançamento do Érico. Érico. Enfim, tudo que você puder aprender
Uhum. Ótimo. Lógico que você não vai virar também o maior especialista de lançamentos do país para poder É, ser não, prestar serviço de design. Entenda o básico, o simples, aquilo que funciona, aquilo que você vai precisar aprender para poder entregar um resultado melhor. 2024, eu cresci muito através de tráfego pago, cara. Campanha de mensagem mesmo. Pô, Custo estava bom. pois é. E cada dia piora, né? Essa porra. 12,5% a mais esse ano. Pois é. 2024, Faz o Ed. faz o L, porra. 2024, eu cresci muito com o tráfego pago. 2025, eu cresci muito em evento presencial. 2026, minha força motriz do minha empresa vai ser funil offline, velho. É fazer o funil de patrocínio. Eu patrocinei evento. Patrocinei evento de marca digital. Quantos valores aí pra eles que eles querem saber? Tão curioso. Cara, eu conto pra você no off. Tá bom. Eu conto pra você no off. Cara, aqui, patrocinei evento, tá bom? E lá, o que que eu tinha de acesso no evento, né? A lista de leads. Eles me deram 10 minutos de palco pra fazer um merchan. Evento de 200 pessoas, 200 a 300 pessoas tinha lá. E o nicho de beleza, é só mulher que tinha lá. Então eu coloquei meu standzinho lá e eu peguei a lista de lead. Cara, eu investi um valor, velho, que, pô, em um mês e pouco, velho, já faturei mais de 40 mil só desse negócio. Porque eu tive os 10 minutos de palco, porque eu tive acesso a esses leads e eu estava lá presente. Então, cara, imagina se eu não tivesse feito isso. Pô, eu fiz meu dezembro, basicamente, com esse mês. Em janeiro eu vou fazer, porque eu ainda deixei combinado com eles lá, que eu vou dar uma aula para as alunas mentoradas lá. Então, caramba, cara, olha que negócio diferente, né? É um funil que não é convencional. Sim. É um funil que não estou investindo em tráfego pago, não. Agora, por exemplo, para alunos da trilha, da mentoria, o que eu faço bastante, sou selling. Eu vou lá e converso com as pessoas que me seguem no perfil. Aí tem aqui o YouTube, que vocês não conhecem por aqui. Tem meu tráfego pago lá, que eu coloco campanha de atração para trazer a pessoa pro meu perfil. E vou abordando a galera. Então, conhecer o seu funil e entender exatamente qual que é como que você trabalha esse funil, onde que você vai focar, é importante. Senão o cara só fica pensando, ai, prospecção ativa, prospecção passiva, qual os dois eu foco? Cara, não é só isso o funil, porra. Tem tanta coisa que você pode explorar. Tem o social selling ativo que você faz, tem o social selling pra sua própria base que você faz, aí tem um patrocínio que eu investi no evento, aí tem um tráfego para campanha de mensagem, campanha de formulário, aí tem, pô, SDR que você liga, contrata um SDR, uma empresa pra fazer pra você. Tem muita coisa. Então, Matheus, recado final pra galera, do porquê que o que você considera mais importante para as pessoas que estão faturando entre 5 e 10 mil reais e querem chegar nos 25, 30 mil reais. O que essa pessoa tem? Qual que é o plano prático? A pessoa assistiu aqui o Designcast, gostou do conteúdo, vai dar um like aí, né? Dá um like aí, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Segue nós dois no Instagram. Segue nós, depois você passa aí no final suas coisas aí. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Fechou. Dá um recado final pra essa galera que quer crescer em 2026, começou agora, ele tem que ter energizado, faca nos dentes, O que você fala pra essa galera? Manda bala. Cara, primeiro ponto, aprenda sobre vendas. Você precisa aprender sobre vendas, porque vendas é o que vai alimentar a tua família, é o que vai alimentar os colaboradores da tua empresa e é o que vai colocar dinheiro no teu bolso, para você conseguir, enfim, realizar os sonhos da tua vida e da tua família. Então, primeiro ponto, aprenda sobre vendas. Segundo ponto, aprenda sobre comunicação. Como se comunicar, comunicação objetiva, como você pode passar as mesmas informações de forma mais objetiva. Porque se você não aprende, primeiro, vendas, você não vai conseguir vender o teu próprio negócio, teu próprio produto e tua própria marca. Segundo, se você não aprende sobre comunicação, você não consegue aproveitar uma oportunidade de 10 minutos de palco, você não consegue aproveitar uma oportunidade de estar num evento, de estar num mastermind, enfim, que seja. Você não consegue se comunicar para poder falar e se apresentar, porque você vai estar perdido, vai estar nervoso. É lógico, o nervosismo existe para todo mundo, mas você precisa aprender a controlar e aprender as técnicas e as formas certas. Existe técnica para se comunicar, existe técnica para se apresentar, existe técnica para você subir num palco e passar autoridade, passar confiança. Então aprenda sobre essas técnicas também para poder vender o teu produto numa call de vendas, porque se você aprende a se comunicar de forma mais objetiva, você consegue vender melhor. Então, primeiro ponto, aprender sobre vendas, aprender sobre comunicação e aprender sobre negócio. Justamente para que você possa crescer a tua empresa e que você possa gerar também valor na empresa do teu cliente. Aprender sobre técnica é importante, lógico, você não pode ter um design também que não vai servir de nada, você não pode ter um design que seja horrível, porque obviamente o cliente também, na hora de aprovar um projeto, aprova o design também. Então é importante que você aprenda sobre isso. Show de bola. Então, para mim é isso. Show de bola, cara. Vendas, comunicação e... Qual foi o último que eu citei? Esqueci agora. Vendas, comunicação... Esqueci também. Nossa, fugiu, tô completamente. E outro ponto importante.
siga as pessoas corretas na tua vida, conheça pessoas que vão te jogar pra cima, né? Se afaste de ciclos ruins, porque de fato isso molda muito da percepção que a gente tem sobre a vida, sobre expectativas que a gente tem sobre vida e negócio. Show de bola, show de bola. Pessoal, esse foi o Design Cash, essa é uma série de episódios que a gente vai fazer aqui, tá bom? Me segue no Instagram, william.prisma, tá bom? Segue o Matheus também, qual que é o seu arroba, Matheus? @rissoliweb, RISSOLI Web. Show de bola. Curte, se inscreve, manda pro amigo, compartilha. Faz de tudo que você puder. Segue aí, nós, todos os botões pô. que tiver embaixo do YouTube aí. Segue nós aí, pô, tamo aí. O conteúdo gratuito, maneiro, velho. Segue nós aí. Tamo junto, pessoal. Valeu. Falou. Valeu, pessoal. É nóis.